Tá, procrastinei muito para gravar esse vídeo, mas aqui estou trazendo o meu relato sobre como foi morar em uma zona de evacuação durante o furacão Milton aqui na Flórida. A Flórida é conhecida como a capital do furacão aqui nos Estados Unidos, porque aqui a gente tem as duas coisas que um furacão precisa para acontecer, que é água quente, calor e vento. Há um mês atrás, o furacão Helene contornou basicamente a costa do Golfo da Flórida como um furacão de categoria 4. Onde eu moro, próximo a Tampa, a gente recebeu os efeitos colaterais do Helene. Isso causou alguns alagamentos, a gente ficou sem energia no meu bairro por um tempo e gerou algum dano, mas nada comparado aos lugares aonde o Helene de fato passou. Eu tô com meu notebook para ler algumas notícias que eu peguei de alguns jornais. Segundo a CNN, uma semana depois, 200 pessoas foram mortas em 6 estados, tornando o Helene o furacão mais mortal a atingir o continente dos Estados Unidos desde o furacão Katrina em 2005. E o problema é que as pessoas não tiveram tempo de se recuperar e o solo ainda estava tentando absorver toda a água das enchentes, dos alagamentos que o Helene causou. Quando a gente recebeu as primeiras notícias sobre o Milton, a gente recebeu as primeiras informações na sexta-feira, no final da semana, e no domingo as escolas ligaram avisando que as aulas estariam suspensas até quinta-feira, e segunda-feira era um feriado, não tinha aula, e acabaram depois emendando, então as crianças só voltaram pra escola na terça-feira. E nesse momento, os meus host parents estavam seguindo o protocolo de recomendação, que era estocar água, alimento, medicamento. A gente congelou muitas garrafinhas de água, bolsas de água, para caso a gente perdesse energia, conseguir manter as comidas por mais tempo. E a gente recebia constantemente alertas no celular, aquele bem de filme que dá um apito e assusta todo mundo. Por conta da gravidade, da forma como o Milton estava progredindo, foram emitidos alertas de evacuações para 6 condados em torno da Baía de Tampa, que é uma região que abriga 4 milhões de habitantes. E vocês vão entender o porquê que eu tô trazendo essa informação. A casa da minha host family estava em uma zona A de evacuação. Normalmente a zona A é a zona mais vulnerável e é provável de evacuar primeiro. Eu recebi o alerta de evacuação no meu celular na segunda, e quando a minha host chegou em casa do trabalho, ela estava bem nervosa e me avisou que ela e as crianças estavam indo para Georgia, para casa da avó dela, e me convidou para ir junto. Lembrando que nesse momento, na segunda-feira, o Milton já tinha evoluído para um categoria 5. Para quem não sabe, existem 5 níveis para categorizar um furacão, sendo o nível 1 o mais fraco e o nível 5 o mais destrutivo. Então eu tive 2 horas para montar uma mochila com algumas roupas, o meu notebook e a minha pasta de documento e colocar todas as minhas coisas em cima da minha cama ou em cima do guarda-roupa, para caso entrasse água na casa, que era o que a gente estava esperando, eu não perdesse minhas coisas, né? E é assim que eu tô deixando o meu quarto pra evacuação. Tirei tudo daqui e pus na cama. E algumas coisas ali em cima, caso entre água. E aí minha mala vai ficar aqui. E é isso, tirei as coisas da tomada. E estamos indo para Georgia. Agora imaginem aqueles 4 milhões de pessoas tentando sair de uma zona de perigo ao mesmo tempo. Ao total, 5,9 milhões de pessoas estavam sob ordem de evacuação em 11 condados antes da quarta-feira, que foi quando o furacão tocou o solo. Para facilitar a saída das pessoas, o governo retirou o pedágio e liberou as faixas de emergência na rodovia. Mas mesmo assim, o engarrafamento era absurdo. Até a avó das crianças falou: cara, eu nunca vi isso, parece uma coisa de filme. A gente saiu de casa às 7 da noite, na segunda-feira.
E uma viagem que era para durar 8 horas acabou demorando 17 horas. Toda notícia que a gente recebia era postos de gasolina sem gasolina por tantos quilômetros. Então a gente ficava controlando a gasolina que a gente tinha e rezando pra gente encontrar gasolina pra conseguir chegar. E tava todo mundo no mesmo barco, sabe? Todo mundo tentando evacuar e lutando por gasolina. E todo mundo cansado, porque a gente saiu às 7 e a gente ia dirigir overnight. Só que a gente não esperava que ia demorar tanto. E a gente não, né? Eu não dirigi. A minha roça foi dirigindo o caminho todo. Só que ela já tava cansada do trabalho. Então foi ficando muito pesado. A viagem foi ficando muito pesada. Então perto da 1 da manhã a gente decidiu parar e procurar um lugar pra dormir em Ocala, ainda na Flórida. Como Ocala tava numa rota de saída do estado e numa zona segura do furacão, todos os 15 hotéis que a gente conseguiu ligar estavam com todos os quartos ocupados. E aí a gente acabou dormindo dentro do carro mesmo, em um estacionamento. A gente voltou pra estrada próximo de 4 da manhã e chegamos na casa da avó 3 horas da tarde, mais ou menos. A gente chegou na casa da avó da minha rosta ontem 3 horas da tarde. Então foram quase 17 horas de estrada, muito perrengue. A gente parou pra dormir dentro do carro, mas ninguém basicamente conseguiu dormir. As crianças dormiram, graças a Deus. E a gente chegou morta, não conseguiu fazer nada e só dormimos. Aí hoje de manhã a gente comeu e a minha rosta, a mãe dela e a avó dela saíram pra comprar comida e coisas que a gente precisava. E eu tô com as crianças aqui. E aqui tá tudo funcionando, mercado, né? Vida normal. E eu tô só acompanhando as notícias. O Milton se tornou categoria 5. Milton se tornou categoria 5 pela primeira vez meio-dia na segunda-feira. Depois ele caiu e voltou pra categoria 5 na terça. E na quarta à noite, antes de atingir o solo, ele caiu de novo para uma categoria 3. Um furacão precisa de água para pegar velocidade. Então o esperado era que ele atingisse o solo e caísse para uma categoria 1 antes de chegar em Orlando, que foi o que aconteceu. Na noite de quarta-feira, a gente estava sentado na sala, acompanhando as notícias pela TV. O furacão atingiu o solo pela primeira vez em Siesta Key, uma ilha perto de Sarasota, antes das 9 da noite. Eu acompanhei as notícias por mais umas 2 horas a partir daí, até ele passar por Tampa e cair para um categoria 2. Uma frase que marcou a passagem do Milton foi o pronunciamento do presidente Joe Biden. Essa pode ser a pior tempestade a atingir a Flórida em mais de um século. Se Deus quiser, não será, mas está parecendo assim agora. Ele apelou para que as pessoas que receberam a ordem de evacuação saíssem antes da chegada do furacão. Ele disse, é uma questão de vida ou morte. Agora dando um breve relato sobre a minha experiência de fato. Foi bem assustador. Foi muito assustador. Durante esses 14 meses de Flórida, eu já tinha vivido algumas tempestades, alguns tornados pequenos, mas ter tudo acontecido muito próximo, o Eline e depois o Milton, me deixou muito assustado. A reação da minha rosta no dia que ela chegou em casa e falou, cara, a gente tá indo pra Atlanta, me pegou, tipo, eu fiquei, caramba, sabe, se eles que são floridianos estão assim, passando mal, imagina eu, né? E é uma situação que a gente não espera quando a gente tá se programando para um intercâmbio, né? Tudo bem que a gente sabe que a Flórida, ela é muito atingida por esse tipo de desastre, mas eu juro que em nenhum momento passou pela minha cabeça que eu viveria essas coisas aqui. Eu, na real, fiquei bem aliviada de sair do estado, porque o furacão acabou perdendo força e foi para uma categoria 3. Ele não causou tanto dano quanto estava previsto, mas quando a gente saiu da Flórida, ele ainda era um categoria 5. E pra quem não sabe, um furacão de categoria 5 pode literalmente destruir uma casa, pode tirar um telhado. E era isso que as pessoas estavam se preparando para enfrentar, porque meteorologistas estavam assustados, né? Teve um vídeo que
que viralizou de um meteorologista dando a notícia sobre o Milton e chorando ao vivo. Just an incredible hurricane. It has dropped 50 millibars in 10 hours. I apologize. This is just horrific. Ninguém conseguia acreditar o quão rápido ele estava evoluindo, sabe? Ele começou como uma tempestade e já foi subindo de categoria, assim, de uma forma inexplicável. E graças a Deus, ele caiu da mesma forma, de uma forma inexplicável. Ele foi de um 5 para um 3 antes de atingir o solo. Mas assim, é a natureza, né? A gente não consegue ter certeza do que vai acontecer. A gente tem previsões e as previsões eram péssimas. A minha LCC, ela ficou bem ativa no grupo do WhatsApp. Ela pedia atualizações do nosso endereço o tempo todo. E pelo menos uma au pair que se pronunciou no grupo disse que estava evacuando por conta própria, porque a família dela se recusou. Eu achei isso muito prudente, porque as famílias... Eu acho que as famílias têm uma responsabilidade com a gente de manter a gente segura, mas se eles se recusam... A gente só voltou pra casa no sábado, 3 dias depois do furacão, quando a energia voltou. Quando a energia da casa voltou e a internet, porque não tinha como a gente voltar pra Flórida nesse calor, sem ar-condicionado. E no caminho de volta, 3 dias depois, a gente viu muita destruição, muita árvore caída, muito telhado despenado, casas afetadas, barcos no meio da rua, porque quando a água subiu, arrastou esses barcos e eles acabaram ficando lá. E se minha roça não tivesse abastecido antes de sair do estado da Georgia, a gente não teria conseguido chegar, porque real os postos estavam todos vazios. Mais de 2.100 postos de gasolina na Flórida ficaram sem gasolina durante esse caos, o que representa mais de 26% da gasolina do estado. Então, imaginem. Oh my god, all closed. Oh, there's that one smoke. Graças a Deus, a água não chegou a entrar dentro de casa. Os danos da casa foram bem pequenos, algumas telhas. A cerca também tombou, mas tombou pra dentro do quintal. A minha roça contou que no último furacão que teve, um ano antes de eu chegar, a cerca do vizinho saíram, só que elas desapareceram. Tipo, elas realmente voaram pra muito longe e a nossa ficou no quintal, então a gente só levantou. Foi assim, um dano mínimo. Então foi esse vídeo, eu espero não ter que passar por isso de novo, mas acabou virando uma história. E eu espero que a Flórida consiga se recuperar rápido. Muitas cidades ainda estão tentando voltar ao normal. Muitas pessoas acabaram perdendo emprego por conta dos prejuízos. E foram confirmadas 16 mortes, o que é muito triste. Mas eu sei que poderia ter sido muito pior se tanta gente não tivesse evacuado naquele começo de semana. Eu nunca pedi aqui, mas eu pedi pela primeira vez. Se inscreva no meu canal. Me ajudem a começar esse projeto. Eu quero postar mais vídeos aqui, então não desistam de mim. Muito obrigada por assistirem e beijos.